Pronto. Olá outra vez, malta. Vamos agora então passar agora para a ação dos testemunhos dos diferentes alunos da licenciatura de Direito e da licenciatura de Administração Pública ou Privada. Vamos ter 5 testemunhos diferentes. Primeiramente vamos ter a Francisca de Rovira, que é estudante de Direito. A seguir vamos ter o Daniel Pérez, que é já estou habituado a ver a cara dele aqui, que é o estudante de Direito. A seguir iremos ter a Amanda Santos, que é uma estudante de Administração Pública ou Privada. E depois a Joana Veloso e o Pedro Spencer, também 2 alunos da licenciatura de Administração Pública ou Privada. Assim passo a palavra então para a Francisca Rovira. Francisca Rovira, se já estiveres pronta. Pronto, cara. Posso começar? Por mim? Então, boa tarde a todos. Pronto, como acabaram de me apresentar, eu sou o Francisco Rovira, sou caor de Direito e sou a tata de alto rendimento na secção de ajuda da Associação Académica de Coimbra. Não sei se querem perguntar alguma coisa em específico ou se querem que eu fale simplesmente. Eu tenho uma questão. Diga. Por acaso és fora de Coimbra? Não, por acaso sou mesmo de Coimbra. Mesmo de Coimbra. E, por exemplo, para ti, como estudante do primeiro ano, o que é que foi mais difícil na parte de integração? Uma vez, se calhar, para ti a convivência académica já não era novidade, porque és de cá, mas o que é que foi mais difícil nesse âmbito? A parte mais difícil acho que foi mesmo poder conciliar uma coisa com a outra. Por exemplo, a minha prática da minha modalidade exige muitos treinos semanais. Eu treino este ano, treino, por exemplo, 9 vezes por semana. É muito, em 5 dias, é muita coisa. Então tive um grande choque, foi tentar conciliar os estudos com o desporto, porque passar de uma altura em que, 12º, que é assim uma altura em que dá para controlar menos o estudo, ou dá para estudar só mais eficazmente para os exames, agora a quantidade de estudo é muito maior. Obrigada. Nada. Pronto, agora estou à espera se houver alguém queira perguntar mais alguma coisa, sem ser este menino. Francisco, só uma questão. Acho melhor você falar, primeiramente, como é que foi o seu percurso acadêmico, como está sendo o percurso, e depois eles colocarem as perguntas no final. Ok. Acho que vai ser melhor, tá bem? Então, o meu percurso académico até agora não foi mau, mas teve altos e baixos, teve altos e baixos. Acho que como em tudo teve altos e baixos. Eu por acaso não era grande aluno no secundário, não era grande aluno, mas consegui-me orientar e chegar, pronto, até chegar à faculdade. Agora na faculdade foi um bocadinho um grande choque, porque era um outro andamento e eu por acaso sou aluno de Ciências e vim parar a um curso que era supostamente de Humanidades, então houve um grande choque na maneira de estudar e na maneira de pensar que ainda é um bocadinho diferente daquilo que eu estava habituado, pronto. É outro tipo de raciocínio, é outro tipo de estudo mesmo, no geral. Francisco, se quiseres falar também um bocado da questão da praxe, nomeadamente que, como nós sabemos, muitos estudantes que vão entrar agora é sempre uma questão que eles gostam de perguntar e têm um bocado de medo. Se quiseres dar o teu parecer sobre a praxe, se gostaste, se de facto foi um sítio onde conheceste muitas pessoas, se recomendas, desmistificar se calhar um bocado a ideia que as pessoas têm da praxe. Sim. Ok. No início é um bocadinho um choque, porque nós chegamos ali e as pessoas começam. Primeiro começamos a conhecer as pessoas que nos vão praxar, entre aspas. Então começa assim a ser engraçado. Mas depois, passado um tempo, a coisa começa a ficar séria. Mas continua a ser engraçada porque nos momentos em que nós estamos mais em dificuldades, pronto, em que nos propõem fazer mais atividades, são os momentos em que nós criamos mais. Criamos uma melhor conexão com os nossos colegas. Por exemplo, eu, por causa da minha modalidade, faltei cerca de um mês no início das aulas, do semestre, pronto. E quando eu apareci lá na praxe, eles ficaram assim, olha, quem é este gajo? Mas eu também senti que, à medida que eu fui aparecendo mais nas atividades, também me foram abraçando mais no grupo. Por isso, eu acho que a praxe pode ser dura,
mas faz-nos criar boas conexões com os colegas. Malta, não sei se alguém tem assim mais alguma questão para colocar ao Francisco ou se tens assim alguma coisa mais a falar. Eu tenho. Força, diz. Qual foi a cadeira mais difícil que tiveste este ano? Ui, boa pergunta. As cadeiras, por acaso, são todas muito interessantes. Há cadeiras que são mais ligadas à história, outras que são mais ligadas ao conhecimento em si do direito de Portugal. Mas eu acho que foi mesmo a introdução ao direito, porque como é uma cadeira que tem muitos termos técnicos, muitas expressões específicas, acaba por ser um bocadinho difícil tentar decorar e perceber aqueles termos todos e tentar incluí-los todos no mesmo sentido, na mesma dinâmica. Sentes que foste bem enquadrado na universidade e achas que vão ser os melhores anos da tua vida? Sem dúvida, sem dúvida. Eu antes tinha um bocado de receio porque, por exemplo, eu era novo e os outros rapazes já se conheciam, os outros rapazes e raparigas já tinham outra dinâmica, já se conheciam ao mês, pronto. Então eu senti-me um bocadinho intruso nos primeiros dias, mas depois fui-me começando a deixar ir na conversa, fui tentando meter conversa com as outras pessoas e criei criei uma grande relação com os meus colegas. Nós agora fazemos tudo junto, basicamente. Então, sim, eu acho que podem ser os melhores anos da minha vida mesmo. Não sei se alguém tem alguma mais questão ou se há alguma coisa que queiras mais abordar, Francisco. Eu tenho uma questão, mas houve uma rapariga que aqui no chat colocou uma questão primeiro que eu, portanto acho que... É verdade. Francisco, consegues ver a pergunta ou queres que te leia? Consigo. Achas que um estudante de Ciências e Tecnologias poderá ter dificuldades? Sinceramente, eu acho que dificuldades todos teremos quando entramos para a faculdade, todos temos. É um grande choque, pronto, é um grande salto, é outro nível de maturidade, é outro ambiente, é tudo diferente. E acho que, independentemente de virmos de ciências, independentemente de virmos de humanidades e tudo, eu acho que se nós gostamos realmente do curso que escolhemos ou daquilo que queremos fazer, eu acho que não há barreiras que nós não conseguimos ultrapassar. A minha questão era, o que é que te fez querer ficar cá em Coimbra a estudar e não ir estudar, por exemplo, para o Porto ou para Lisboa? Boa pergunta. Eu como sou mesmo de Coimbra, todos os anos, pronto, via esta malta loira a entrar e sempre tivemos a tradição, pronto, de ver a queima das fitas, pronto, Serenata e assim. Então é uma coisa que sempre me marcou muito em termos da minha maneira de ser, da minha personalidade e tudo. E foi muita curiosidade de querer saber como é que era dentro da faculdade, dentro da Universidade de Coimbra em si. Já sabia, eu queria ir para Direito de qualquer maneira, mas só o facto de estar ingressado dentro da Universidade de Coimbra, que tem a história que tem, acho que bastou isso para eu ficar cá, para não ir para outro sítio qualquer. Não sei se ninguém tem mais algo. Eu tenho. Diz. Como é que soubeste que o Direito era o curso que querias? Eu sempre tive aquela paixão pelo Direito. Eu tenho muitos colegas, muitos colegas, pais, pronto, amigos dos meus pais assim, que são muito ligados ao Direito e sempre que eu podia, sempre que eu tinha a oportunidade no secundário, sempre tinha aquele tempinho morto, eu tentava falar com eles, tentava aprender mais sobre o que era o direito em si. E pronto, acho que o bichinho foi crescendo e depois, quando chegou a altura da candidatura, eu pus, pronto, vou para direito. E pus direito e pus mais uma escolha qualquer que já não me lembro o que era, sinceramente. Mas entrei logo direito e fiquei felicíssimo. Não sei se ninguém me tem mais alguma questão em específica para o Francisco. Não? Francisco, Diga. já disseste tudo? Acho que sim. Então, passava agora então o testemunho para o Daniel Pérez, o nosso estudante de Direito. Tenho aqui mais uma pergunta. Tens razão, Francisco, desculpa, diz. Não. Que tipo de atividades se fazem na praxe? Essa é uma boa pergunta.
A praxe, eu acho que o Daniel Pérez é meu doutor, por isso ele é melhor que ninguém pode responder isso também. Eu vou explicar isso Mas depois. eu acho que depende muito do grupo em que entramos, por exemplo, na tertulia em que entramos. Depende muito das atividades que os doutores propõem, do que é que eles acham que é melhor nós fazermos, com que grupo é que interagimos melhor e assim. Depende muito das dinâmicas dos outros grupos também. Olha, Francisco, até te dava a sugestão, não sei se já foi falado, se quiseres, aqui é para os estudantes que estão a ouvir, se quiseres falar um bocado de como é que funcionam as tertúlias em direito, explicar mais ou menos como é que isso tudo funciona. Eu também falto dessa parte, porque eu como tive aquele mês fora, mas basicamente, quando vocês forem à recepção de calor, vocês vão lá e vocês vão ter a faculdade de Direito, pronto, e as pessoas vão andar atrás de vocês, a perguntar assim, olha, não queres pertencer a este grupo, e é este, não sei o quê, e depois vocês dizem se estão interessados, se não estão interessados, e eles vão convidando para ir, vão querendo uma praxe, para ver pronto, para conhecerem as pessoas e assim, e vocês ou entram, só que têm direito a não entrar, ou têm direito a não entrar, vocês é que decidem. Pronto. Eu acho que vai ser engraçado, acho que vai ser engraçado. Vocês vão se divertir. Pronto. Não sei se mais ninguém quer colocar uma pergunta, ou no chat, ou diretamente. Não? Não, Ok. parece que... Sendo assim, também se alguém colocar, depois voltamos atrás. Pronto, então passava assim agora a palavra como o Francisco disse agora, ao doutor de Direito Daniel Pérez, também para que percebe um bocadinho mais das mecânicas, como é que funciona o direito e as tertúlias. Pérez, força. Bom, boa tarde a todos. Para quem não tinha visto a minha cara ainda, que eu fui o moderador das outras sessões. Meu nome é Daniel Pérez, sou estudante de Direito, já estou no terceiro ano. E o meu discurso vai começar um pouquinho do que o Francisco começou, a questão da praxe. Já estou no terceiro ano, como ele próprio disse, sou doutor dele. Por acaso a gente calhou de ser da mesma tertúlia. E, para quem não estava presente na sessão que o presidente do NED, o Pedro Marques Dias, falou um pouquinho como é que é a dinâmica de tertúlia. A tertúlia, para quem não conhece, é um grupo de praxe, porque nós em Direito somos muitos estudantes, somos 3.000 estudantes, então não faria sentido ter uma praxe com 3.000 estudantes, né? Então a gente se dividiu em praxe. A grande maioria das tertúlias são sexistas, ou seja, são tertúlias masculinas e tertúlias femininas. A nossa tertúlia em conjunto, a minha e do Francisco, são os Cowboys. Por acaso a gente já está desde 2003, fomos criados em 2003 com um grupo de estudantes e até agora estamos fazendo as grandes atividades praxísticas. Em relação à praxe, agora eu vou falar um pouquinho enquanto estudante internacional, que eu sou do Brasil, cheguei em Portugal já faz 3 anos. E enquanto estudante internacional, a praxe me ajudou muito no sentido de integração. E vocês vão perguntar, mas como assim? Porque quando um estudante internacional, seja do Brasil, seja da China, seja de qualquer outro país, tanto de língua portuguesa como de língua estrangeira, chegar em Portugal é um choque de cultura. É uma cultura totalmente nova. No meu caso, infelizmente, é uma cultura muito mais educada do que a minha cultura. Infelizmente. E a questão da praxe, desde o meu primeiro ano, integrar na praxe, foi uma questão muito, muito boa, por quê? Porque desde lá eu levo meus amigos para a vida. Os amigos que eu fiz no primeiro ano são meus amigos até agora, posso contar com eles para tudo, tanto para questões do curso mesmo, do curso de Direito, como questões pessoais. Tem até uma história engraçada. No meu primeiro ano, antes do julgamento, que a gente fala, né, na praxe, eu cortei meu dedo feio em casa, porque morar sozinho no primeiro ano é meio complicado. Morar sozinho tem que fazer essa comida, tem que arrumar a cama, fazer essas coisas todas. E eu acidentalmente cortei meu dedo e já era noite, já era quase 10, 11 horas da noite. E eu fiquei sem resposta, não sabia o que fazer. Liguei para um amigo meu que por acaso morava perto de mim, a mãe dele me levou até o hospital, fiz ponto e ficou tudo bem. Então, é essa questão que a praxe nos ajuda, essa questão da integração, de você criar uma amizade desde o começo e levar até o fim do seu percurso acadêmico. Não sei se tem alguma dúvida em relação à praxe em si. Acho que o Francisco também já disse tudo um pouquinho. Em relação, agora eu lembrei que o Francisco disse, em relação às atividades, direito é conhecido, não sei se vocês já ouviram falar sobre a praxe de direito, mas ela é conhecida por ser um pouquinho mais pesada do que as demais, tanto em questões das atividades como em questões de pé de tascas, que a Mariana de APP disse na sessão anterior, que o pé de tascas é você pegar um grupo da sua tertúlia, por exemplo, e em diversos bares de Coimbra.
E a nossa tertúlia em específico, os cowboys, tanto os cowboys, mas tem outros também, as nossas atividades. Tem muito teor alcoólico, mas nada de pressionar a pessoa, como o próprio Francisco disse. Você tem essa questão de ser obrigatório ou não, é totalmente optativo. Se você falar no início da prática para os seus autores, olhem, eu não gosto de beber, eu não gosto de certas atividades, nós vamos respeitar, que também está no Código da Praxe, tem o Código da Praxe de Coimbra, se vocês não sabem, que temos que seguir a risca, feita pelo Conselho de Veteranos. E, como eu disse, essas atividades você pode escolher ou não, vai do seu gosto pessoal. E é basicamente isso, nesse ponto da praxe. Agora, falando um pouquinho mais do curso e enquanto estudante internacional. Enquanto estudante internacional, eu gostei muito do meu primeiro ano, foi um ano muito de aprendizado e também de dificuldades, porque, como eu disse, é uma cultura nova, é uma cultura que eu até então desconhecia. E no meu primeiro ano, o que eu achei, o que eu passei por mais dificuldade foi a questão da adaptação. Imagina, os professores são em português, eles falavam português de Portugal e meu português é do Brasil. E por mais que seja a mesma língua, são coisas completamente diferentes. E eu não tinha isso na cabeça. Então, nas primeiras aulas, as cadeiras do primeiro ano, por exemplo, introdução ao direito, direito constitucional, direito internacional público, eu tive muita dificuldade em mesmo prestar atenção no que o professor dizia, porque eles falavam muito rápido. Então, até eu ter essa adaptação da escrita, da oralidade, demorou um pouquinho, mas nada, não é nada de outro mundo, dá para correr super bem se vocês se adaptarem bem. Em relação a outra parte também que eu gostaria de falar, que já foi abordada nas outras sessões, é em questão ao associativismo. O associativismo em Coimbra, porque eu vou falar em Coimbra, porque eu estudo em Coimbra, é muito importante a questão do associativismo, porque além daquela questão da prática, eu falei que é integração, você vai conhecer seus novos amigos através da praxe, também através do curso, como é óbvio, mas maioritariamente através da praxe. A questão do associativismo, que é questões políticas, a parte do núcleo, que nas outras sessões foram abordadas. Desde o primeiro ano, como a Mariana e o Alexandre de APP disse na sessão passada, é importante vocês participarem no núcleo, mesmo na associação, onde eu, o Simão, ou a Josefa, que também está. E por que é importante? Porque, além de criar novos amigos, você cresce no âmbito de atividades extracurriculares. E quando eu digo isso, eu digo o quê? Imagina, a gente como estudante, pelo menos eu e o Francisco, como estudante de Direito, se a gente só ficasse na faculdade estudando 24 horas por dia, não seria, pelo menos ao meu ver, na minha opinião, não seria produtivo, imagina. Eu conheço gente que se licenciou em Direito, fez os 4 anos e ficou só em casa estudando. E, na minha opinião, eu acho que da maioria das pessoas, eu acho que se você for para a faculdade só pensando naquilo, não é tão benéfico, porque tanto a faculdade como a associação acadêmica, quanto os 26 núcleos que a gente tem na universidade, oferecem diversas atividades. No nosso âmbito, em Direito, a ELSA, que é uma associação de estudantes europeu, uma associação de direitos europeus, oferecem multicortes, que é julgamento simulado, para quem não sabe, oferecem diversas atividades, como cursos breves, em relação ao núcleo de direito também. Oferecem também, em conjunto com a ELSA, multicortes, também tem agora que eles estão disponibilizando no Instagram deles, do NED, a feira de mestrados, que vai ser realizada, não sei se nessa semana ou na próxima. Então, essa questão, como eu disse, do associativismo é tão importante quanto a praxe ou mesmo a faculdade de Direito. Porque, como eu disse, além de criar novos amigos, criar novas ligações, também deixa você crescer, além de pessoa, profissionalmente. Porque o que eu, até agora, já estou no meu segundo ano de associativismo, o que eu já posso levar disso para minha vida são inúmeras coisas, que eu poderia listar aqui até não acabar mais. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida em relação a essa parte. Não? Pronto. Uma coisa também que eu ia pedir ao Pérez, ele acabou por falar, e aproveita também, falo um bocadinho para todos,
Uma das grandes diferenças, na minha opinião, claro, eu que já estou na Universidade de Coimbra há 5 anos, já sou considerado veterano pelo código da praxe. Na minha opinião, uma coisa que a Universidade de Coimbra tem muito boa em relação às outras universidades é exatamente esta parte do associativismo, como vocês ouviram falar do Daniel Pérez. Nós, desde trabalhar na latada, desde trabalhar na queima das fitas, temos uma comissão própria, desde trabalhar na direção-geral, desde trabalhar nos núcleos. Na Universidade de Coimbra existem inúmeras oportunidades para vocês se envolverem no associativismo. Também temos as nossas secções culturais, tem a TVAC, a secção de jornalismo, muitas secções. Isto é uma grande coisa que nos distingue, porque, como vocês hoje em dia, as soft skills, que são as coisas que nós ganhamos ao longo do curso, não estudando, mas sim com as vivências que nós ganhamos, neste momento têm muito mais importância do que marrar nos livros, como se diz. E, na minha opinião, também foi uma das razões pelas quais eu fiquei na Universidade de Coimbra, porque também era de Coimbra e sabia como é que era este modelo todo. É a Associação Académica de Coimbra e todos os núcleos e secções damos uma grande oportunidade, de facto, de se envolver no associativismo e crescer enquanto pessoas e, tal como o Pérez disse, fazer muito amigos. Por exemplo, eu e o Pérez conhecemos exatamente no âmbito do associativismo, mas estamos a trabalhar os dois na Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. Eu e ele, mais a Josefa, organizámos exatamente este conjunto de palestras para vocês e vocês vão conhecendo-se assim uns aos outros e, além disso, vão crescendo pessoalmente e profissionalmente. Simão, só deixa eu responder a Tens aqui uma pergunta, Pérez, sim? Sim. Só vou responder. Ela perguntou. Sei que não vem muito a questão, mas como se pode pertencer a um cargo da ANC? Bom, é uma boa questão, mas como eu vou responder isso? Imagina, desde meu primeiro ano eu sempre gostei, tanto aqui no Brasil como desde a chegada em Portugal, eu sempre gostei dessa área mais política, né, que a gente chama de associativismo, e no meu primeiro ano já fui até no núcleo de estudante da minha faculdade, de Direito, e eu perguntei como é que funciona isso, como é que eu posso pertencer ao núcleo, que como aqui no Brasil também temos os núcleos, aí em Portugal também tinha, e eu me interessei por isso. Então eu perguntei, olha, como é que eu posso participar disso? Como é que eu posso, nem que seja para limpar papéis no gabinete de vocês, como é que eu posso fazer? E na altura o presidente do núcleo veio falar comigo, veio falar, olha, é assim que se faz para ser um colaborador do núcleo. E eu gostei da ideia, gostei de como era o âmbito das coisas, comecei a me interessar mais ainda, gostava, mas comecei a gostar mais ainda. Isso foi no meu primeiro ano. No segundo ano, já comecei fruto do meu trabalho, da minha competência no meu primeiro ano, eles começaram a ver que eu era uma pessoa de grande trabalho, de grandes responsabilidades, e me chamaram para ser colaborador do GAP, que era um dos pelouros do Núcleo de Estudantes de Direito. E eu fui colaborador do GAP, em conjunto com o Pedro Marques Dias, que é o atual presidente, e ele também me ajudou em imensas questões nessa parte do associativismo. Eu brinco com ele que se não fosse por ele, talvez eu nem teria nessa área do associativismo. E depois desse meu segundo ano como colaborador, outras pessoas viram o quanto trabalhei, quanto fui competente nas coisas que me deram, e atualmente faço parte da direção geral, como o Simão disse, no Pelouro das Relações Externas, sou coordenador atualmente. Então, respondendo mais agora precisamente a sua pergunta, Maria, como faz para entrar nessa parte do associativismo? É você querer desde o começo, desde o seu primeiro ano na universidade, é você se empenhar nas atividades, ser trabalhadora, ser responsável, que acho que não só nessa parte do associativismo, acho que você também pode levar isso para a vida. Se você, desde o começo que você entra na faculdade, ser trabalhadora, ser responsável, tanto para as cadeiras do curso, tanto para o associativismo, como para as atividades extracurriculares, tem tudo para correr bem na sua vida. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta para o nosso brasileiro. Não? Pronto, desta maneira então agora gostava de passar então agora para alternar um bocadinho de direito, mas passar um bocadinho para a administração pública ou privada, e agora assim passava a palavra então para Amanda Santos. Olá, boa tarde. O meu nome é Amanda, tal como o Simão já disse, eu sou aluna de segundo ano da administração pública ou privada, e quando eu encontrei a administração pública ou privada foi bem antes de entrar na faculdade. Normalmente não se fala muito, faz-se aquela piada do resto do chão de direito, e nós muitas vezes ficamos assim um pouco aquém da realidade imensa que é o nosso curso. Penso que a maioria de vocês devem ter ali por volta dos 17, 18 anos, é a idade normal com que se entra na faculdade. Eu, no entanto, não sou uma linha reta, não fiz o meu percurso completamente reto, eu já entrei na faculdade com 21 anos. Não sei se há aqui alguém de ensino profissional, mas é o meu caso, eu tenho
um background de ensino profissional, não optei nem por ciências nem por humanidades, o que também dificulta um pouco às vezes a opção da escolha no acesso ao ensino superior. E penso que o que vos posso adicionar aqui, até para acalmar um pouco nestes tempos complicados em que nós estamos com várias preocupações, exames, entrada na universidade, como é que vai ser, como é que vou decidir, eu pensei em falar um pouco sobre o processo de escolha. Eu, na altura, quando acabei o secundário em 2015, vinha de um curso profissional de serviços jurídicos. Logo a maioria dos meus colegas pensariam em direito como primeira opção, não foi o meu caso. Eu conheci a administração pública ou privada através de uma colega que me dizia que a administração pública ou privada era a profissão do futuro, porque englobava tanto a parte privada como a pública e nos traria certamente muito sucesso na nossa carreira profissional. E comecei-me a interessar e a pesquisar, e realmente uma das primeiras coisas que me acrescentou quando eu pesquisei o curso era a diversidade de cadeiras. Eu estive na sessão anterior a ouvir a Mariana e o Alexandre falarem, e a verdade é mesmo esta: vocês têm uma diversidade imensa dentro da APP. Ou seja, o aluno que gosta mais de matemática terá componentes de matemática, o aluno que gosta muito do direito tem também o direito muito presente em administração, tem a oportunidade da dupla licenciatura, o que também é uma coisa bastante interessante. E foi isso que me fez optar por APP. Foi uma decisão que não me arrependo, desde o primeiro momento soube que estava a escolher o curso certo. E nas condicionantes, por exemplo, eu ouvi muita gente perguntar de contabilidade. Ao contrário da Mariana e do Alexandre, eu adoro contabilidade, gostei muito da cadeira, acho que nos incita muito o pensamento lógico, tive muito bom aproveitamento na cadeira. E entre outras que ainda não tive, como a auditoria, que acho que é o próximo bicho-papão, digamos assim, mas que também será vencido. Venham com a mente aberta, há muitas decisões para além de será que eu vou ganhar muito dinheiro no futuro, será que eu vou ser muito bem sucedido. Entrar no ensino superior é permitirem-se sentir uma experiência, seja no curso que for, mas é uma experiência para vocês. Vocês são jovens, estão a descobrir-se na vida. Eu já tinha experiência profissional antes do curso, ajudou-me também a enfrentar alguns desafios, mas percebam que incertezas vamos ter sempre ao longo do caminho, ou seja, pode ser que alguns de vocês entrem na faculdade, seja em Direito, seja em APP, seja em Medicina, não interessa, e vão sentir, será que é mesmo este o meu caminho? É normal, o questionamento é saudável nesta época, então é normal que vocês se questionem do que é correto ou não é. Depois, atipicamente dos meus colegas que falaram anteriormente, eu não pertencia à praxe, foi uma escolha pessoal, não tenho nada contra, acho que muitos colegas meus tiraram muitas boas experiências, muitas boas memórias da praxe, conseguem lá estar, adaptarem-se, principalmente para quem tem mais dificuldades de falar. Eu falo muito, sempre falei muito, mas para quem tem mais dificuldades de conversar, de dar-se a conhecer, a praxe acrescenta-vos nesse ponto, de poderem, se calhar, num grupo mais pequeno de pessoas em que se confiam em que se veem todos os dias, partilhar a vossa experiência e algum medo ou receio que tenham no início do curso. Portanto, acho uma parte também que algumas pessoas podem aproveitar muito bem para tirar melhor partido. Não faço parte de nenhuma associação, não pertenço ao núcleo, nem pertenço à associação. Isto porque eu tenho uma condicionante grande na minha vida, eu fui mãe adolescente, portanto eu tenho uma filha agora com 3 anos, e não sobra muito tempo para pertencer a cargos de núcleo ou de associação. No entanto, penso que é algo que eu almejo, provavelmente para o próximo ano, e que também nos traz uma visão diferente do que é só cadeiras, porque não sei já se foi o Daniel ou se foi o Francisco que disseram, quando vocês vêm para a universidade não é tudo só marrar, vocês não vão marrar e tirar 18 a tudo, e não é tudo que vocês levam daqui, muito pelo contrário, há muito mais que passa fora da sala de aula que vos acrescenta do que dentro. Mais coisas que eu vos possa falar sobre o meu percurso. É difícil, vão haver momentos em que vocês vão sentir saudades de casa, que vocês vão chorar, que vocês não vão saber cozinhar nada e que vão sentir falta da comida da vossa mãe, porque é verdade. Ou vão descobrir que magicamente a cama não se faz sozinha e que o quarto não se aspira, e essas partes são difíceis de englobar na rotina. Mas tudo se consegue, nada é impossível. Nós em APP somos um curso pequeno, mas que é muito amigo. Nunca senti dificuldades nenhumas, acho que houve sempre uma mão amiga a estender no início e a falar e realmente a preocuparem-se com vocês.
há diversos elementos, não só do núcleo, que são bastante persistentes na adaptação dos alunos. Acho que alguns colegas de primeiro ano, depois no próximo ano, quando vos receber, poderá falar sobre essa experiência melhor do que ninguém, porque é mais recente. E não sei se tem alguma questão. Acho que gastaram as questões todas logo no início. Não? Eu não tenho Não tenho propriamente uma questão para a Amanda, mas só para elogiar e para, obviamente eu ainda não lá estou, ainda não passei pelo processo de entrar na faculdade, mas parabenizar-te pela força e pela dedicação que pelo menos nos contaste teres tido com os teus estudos. Obrigada. E não se preocupem, vocês conseguem também, isto é complicado ao início, mas depois é um dia após o outro e uma conquista depois da outra. E só complementando a Amanda no que ela disse em relação a vocês vão tirar 18 em tudo, de fato é verdade, né? Esse salto do ensino secundário ao ensino superior é um grande salto. Eu aqui, particularmente aqui no Brasil, não era também um excelente aluno, mas era um ótimo aluno, tirava boas notas às vezes. Mas no ensino superior, quando eu tive a minha primeira prova, fui mal, na minha primeira frequência, tive nota negativa. Comecei a chorar, liguei para meus pais, comecei, olha pai, me sinto muito e tal. Mas foi como a Amanda disse, não é por uma prova que vocês vão ir mal na licenciatura inteira, é tudo uma questão de adaptação. Então, Exato. não se sintam tristes por ter ido mal em alguma prova, mesmo no primeiro, no segundo, no terceiro ano, que isso é normal. Isso não vai tipo, destruir a sua imagem da sua licenciatura por inteiro. Principalmente em direito. Sim, principalmente em Sim, é mais difícil. Nós temos a vida mais, era o que estávamos a falar ainda na outra sessão, temos a vida um pouco mais fácil a nível de tempo disponível, temos 6 meses de aulas, 6 meses de férias, e quem se empenhar ali na época de frequências vai-se embora muito mais cedo. É verdade, é mais fácil para nós. Como a Mariana disse na sessão anterior, vocês têm acho que 3, 4 meses de férias e a gente, no máximo, aliás, no mínimo tem um mês que é em agosto, que é as férias normais. É verdade. Eu tenho uma pergunta. Pelo que eu cheguei a perceber, a Amanda não é de Coimbra mesmo. E, por exemplo, eu também não sou de Coimbra mesmo. Eu queria saber como é que foi a tua adaptação, porque deve ter sido complicado, porque nós vemos, por exemplo, o Francisco e o Simão são mesmo de Coimbra, então já tinham mais ou menos uma noção do que era e já tinham uma experiência muito maior e aquilo é a cidade deles, eles já conheciam e nós chegamos lá um bocado desamparados. Eu queria saber como é que foi a tua experiência em adaptar-te, se foi muito complicada, se não foi, se foi fácil. Então, Francisca, eu sou um pouco, eu costumo dizer, eu não sou daqui, eu não sou de lá, eu sou de todos os lugares, porque tal como vocês me ouvem, eu sou-vos inteiramente portuguesa, no entanto não sou, eu partilho ali com o Daniel Pérez, eu sou brasileira, eu nasci em São Paulo, só que moro em Portugal há 13 anos, ou seja, houve um primeiro período de adaptação que é o cultural, contou muito, eu vim para cá com 9 anos, adaptar-me a Portugal. No início nós realmente não entendemos sequer uma palavra do que vocês dizem, é difícil. E depois com o passar dos anos eu fui entendendo como é que era o comportamento, como é que as pessoas estão e eu sou muito aventureira, então eu com 16 anos arranjei um trabalho, um part-time de fins de semana, e eu achava que era muito dona do meu nariz e muito independente e disse à minha mãe que vinha fazer o secundário para Coimbra. Ou seja, cheguei a Coimbra com 16 anos. Levei uma vida de trabalho no Porto, porque morava no Porto anteriormente e vinha para Coimbra à semana, voltava. E esse eu posso dizer que foi o meu primeiro real momento de adaptação, porque depois continuei em Coimbra e, embora não muito ligada à parte do ensino superior, porque tive uma filha e não pensava sequer na altura nisso, mas quando vim para Coimbra a primeira vez, recordo-me de pensar que estava completamente sozinha e que se me acontecesse alguma coisa, como por exemplo o Daniel precisou ir ao hospital, eu não teria ninguém para me ajudar e isso psicologicamente custa-nos muito. Principalmente quando estamos habituados a estarmos ao pé dos nossos pais ou de quem quer que seja que tomou conta de nós uma vida toda.
isso realmente causa muitas vezes, e vocês de certeza que já ouviram, desistências logo no início dos cursos. Não desistam, a vida é muito mais do que um momento de dificuldade. Eles vão existir, vocês tiram lições daí. Coimbra, para mim, custava-me os altos e baixos, ter que andar imenso, não saber onde é que ficava nada, não saber como ir ao supermercado. Perdi-me imensas vezes a ir para a escola as primeiras semanas. Aprendam que nós temos um dom incrível, que é o da comunicação. E mesmo se no início houver vergonha de falar, falem com alguém, com um vizinho, com um colega, com uma pessoa que vocês viram na rua, comuniquem entre si. Acho que a rede social que vocês criam em Coimbra vai ser a vossa nova família. E isso torna tudo mais fácil, sem dúvida. Obrigada. Não. Não sei se ninguém tem mais alguma questão. Eu queria mais fazer, um. eu queria fazer um comentário. Posso? Claro. E força para si. Então, era o seguinte, como esta menina que acabou de perguntar, é verdade que eu sou mesmo de Coimbra, mas o facto de ter entrado na universidade foi um grande choque pelo facto de, por exemplo, os nossos colegas de turma vão sempre para outros cursos diferentes, nós nunca vamos todos para o mesmo curso. Então, eu acho que eu posso não ter mudado de cidade, mas eu mudei o meu ambiente também. Não só dos amigos, não só da maneira, por exemplo, de passar o tempo, a maneira de estudar tudo. Foi mesmo, é mesmo mudar de outro ambiente. Apesar de viver na mesma casa, passar as mesmas horas nos mesmos sítios, é um ambiente completamente diferente também. Bem, Isso concordo com o Francisco, tal qual como ele disse, nós de facto somos de Coimbra. Eu digo-vos uma coisa, eu por acaso tive colegas meus da escola a irem para o meu curso, eu estou aqui um bocado a leste, eu sou de gestão e de economia, mas, por exemplo, eu fui com alguns colegas meus da escola para lá e até, por um lado, acabei por cortar relações com ele. O meu grupo de amigos foram pessoas completamente novas. Ok que nós não temos essa vertente de temos os nossos papás e mãezinhas para cozinhar para nós, claro que sim, por um lado é um ponto positivo, mas além do choque que vocês têm de viver sozinhos, tem o choque, tal como o Francisco disse, que é o choque ambiental. Vocês vão mudar completamente de amigos, o que vai-vos fazer de vocês completamente pessoas diferentes. Pessoas com vivências diferentes e pessoas novas à vossa volta fazem de vocês pessoas novas. Nós, nesse caso, aí podemos falar, mas continuamos com os nossos papás e mamães. A verdade é essa. Então, a minha questão é a seguinte. Há bocado estavam a comparar as férias que se têm em Direito e Administração Pública ou Privada. E porquê é que digamos que o sistema curricular não é igual para todos? Porquê é que não é a quantidade de férias igual e equitativa para uns e para outros? Isto vai depender da forma de avaliação. Ou seja, nós em APP temos uma avaliação que é dita avaliação contínua, é dividida dentro da parte da aula, temos direito a 2 frequências, como se fossem 2 testes que vocês têm no período, por disciplina. E direito acaba por ter exames finais, se não estou em erro, ou seja, é exame por cadeira, ou seja, passam o semestre todo a estudar como nós, mas depois tem uma época muito mais alargada porque tem que ficar obrigatoriamente para fazer exames para fazerem as cadeiras. É óbvio que nós temos férias estendidas dependendo do empenho, porque pode não ser possível fazer as cadeiras logo a priori por frequência, o que não é um fracasso, vocês estão livres de escolher também. Por exemplo, no semestre que se veja mais à rasca com uma cadeira ou queiram ter uma melhor nota noutra, em deixar aquela cadeira para exame e prepararem-se melhor e ter uma melhor prestação naquela cadeira. Mas dá-se aí essa diferença, temos modus operandi diferentes de avaliação, nós repartida contínua e eles por exame final. Sim, só completando um pouco o que a Amanda disse, sim, a gente é maioritariamente feito por exames. Como em outras sessões foi dita, em Direito, nós temos 5 cadeiras, como em APP também, acho que salvo erro, tem 5 cadeiras por semestre, e normalmente a cada ano a gente só tem uma ou no máximo 2 frequências por cadeira nesse semestre, ou seja, a gente teria no máximo 3 exames na época normal e na época especial. E em relação às férias, a gente brinca, como a Amanda disse, que a APP tem umas férias muito mais alargadas do que Direito, mas também foi como ela disse, também depende muito do seu rendimento. Eu conheço pessoas que fizeram todas as cadeiras do primeiro semestre, de qualquer ano, aqui de Direito, tudo em época normal, e a época normal acaba em metade de janeiro, e as aulas, as nossas pelo menos em Direito, volta mais ou menos na metade de fevereiro, dia 12, dia 13, então eles ficam um mês de férias
em relação aos outros alunos que ainda têm a época de recurso pela frente, também tem as orais. Então, vai, como a Amanda disse, muito do seu desempenho. Se você tem um bom desempenho, você consegue ter férias, se não, não. Obrigada a ambos pelas vossas respostas. Nada. Sendo assim, então, acho que agora passaríamos então agora a palavra à Joana Veloso. Boa Joana. tarde a todos, o meu nome é Joana, ao contrário da Amanda já acabei o curso, sou licenciada em Administração Pública ou Privada. Neste momento eu estou a tirar mestrado em Contabilidade e Fiscalidade Empresarial. O meu percurso também foi um bocadinho diferente porque eu não entrei logo em APP, entrei em Sociologia na FEUC, estive lá um ano, mas apercebi-me logo pronto, que não era o curso que eu queria tirar, e depois no final do primeiro ano eu pedi transferência de curso para a Administração Pública Privada e depois entrei. Fiz o curso direitinho também, pronto, a questão, concordo com tudo que vocês falaram até agora. Na questão dos exames, por exemplo, já foi uma opção minha, eu fiz sempre uma cadeira por exame final, é que eu tinha mais dificuldades, eu deixava para exame, ou seja, eu nunca tive esse mês de férias que supostamente dá para ter, pronto, tinha um bocadinho mais de liberdade, se calhar, mas com uma cadeira que eu tinha mais dificuldades, eu passava o mês inteiro todo a estudar para ela, porque eu vim de Humanidades e em Administração Pública Privada há muitas cadeiras de teor de gestão, pronto, com bastantes números, e isso para mim tornou-se um bocadinho complicado, e então precisei sempre muito mais tempo para estudar para essas do que se calhar para as cadeiras teóricas. Depois, também falar um bocadinho do associativismo, que também considero muito importante. Eu fiz parte da AIESEC, da FEUC, durante um ano. Depois também fiz parte do núcleo, nomeadamente como colaboradora e depois como coordenadora. Coordenadora também do Pluro das Relações Externas. E depois, no final, fiz parte da estrutura da Queima das Fitas, da comissão organizadora da Queima das Fitas. Ou seja, basicamente todo o meu percurso de administração pública ou privada foi sempre acompanhado de uma experiência relacionada com o associativismo. Entre outras, também participei em atividades da ELSA que faziam mais, portanto, ligação ao meu curso, nomeadamente quando era relativo a direito das empresas. Também fiz um estágio de verão, no meu segundo ano, na Câmara Municipal da minha cidade. E pronto, sempre que podia fazia outro tipo de atividades, como nomeadamente formações de discurso público, por exemplo, que era uma coisa que eu sempre achei que era oportuno. E basicamente foi isso, o meu percurso foi um bocadinho este. Agora pronto, depois decidi ingressar na parte de contabilidade e fiscalidade, porque também o nosso curso nos permite um bocadinho ter um leque muito variado de áreas, portanto gestão, contabilidade, recursos humanos, mais direito às empresas, também é de relevar isso, porque o nosso direito que nós temos em administração pública ou privada é muito ligado à parte de negócios, portanto à parte empresarial. Relativamente aqui à praxe, estão-me aqui a perguntar, eu fiz a praxe, portanto, na FEUC, eu não fiz a praxe em Direito, porque eu fiz o meu primeiro ano de caloira na Faculdade de Economia e então concluí assim a minha atividade praxística lá, portanto eu concluí lá o ano e depois quando mudei para a Faculdade de Direito já não tinha aquele interesse todo de voltar a fazer a praxe toda outra vez, porque também já não havia aquela curiosidade toda. No entanto, eu também participo e interesso-me e gostei muito da questão quer da praxe na FEUC, quer da praxe em Direito. Claro que há algumas diferenças entre faculdades, mas em Coimbra a praxe é muito, muito calma e muito compreensiva e serve essencialmente para a parte, pronto, de integração. Também estou a perguntar como é que funciona a questão da transferência de curso. Pronto, a minha transferência de curso já foi há 3 anos, não é? 3 anos, sim. Pronto, não sei se agora entretanto mudaram. Os critérios relativamente à transferência de curso mudam todos os anos, é consoante a faculdade, portanto cada faculdade define os critérios para a seriação dos candidatos relativamente às transferências, assim como o número de vagas. No meu ano, na altura, portanto, tive que preencher esses determinados requisitos. Era uma carta de admissão em que eu escrevia o porquê de eu querer me candidatar ao curso. As cadeiras que fiz, portanto, aquilo passa em vez de ser contada, portanto, a média com que eu entrei no ensino superior,
Portanto, a média que eu trazia do secundário passou a ser a média do meu primeiro ano que eu fiz na FEUC. E depois, já não me recordo bem do terceiro critério, mas eram 3. Mas estes 2 sei que eram os mais relevantes. Depois aquilo, eu candidatei, portanto em julho comecei a organizar, portanto, a parte mais burocrática da coisa. E basicamente aquilo funciona como um concurso outra vez ao ensino superior, portanto as vagas eram 4 vagas, sai a lista, é-me atribuída uma classificação diferente à classificação que eu obtive da DGES e depois sai a lista, é publicado, penso que foi uma semana depois da lista do concurso nacional e pronto, basicamente foi assim que eu entrei em administração público-privada, um bocadinho diferente dos outros, mas foi assim. Joana, eu tenho uma questão. Para se fazer transferência de curso, há um valor monetário acrescido ou é só escrever uma carta? Sim, tu pagas uma taxa, portanto, tu pagas 50 euros pela candidatura. Não é reembolsável, ou seja, pronto, tu tens que pagar para te candidatares e caso queira, caso entres, caso não, portanto, é dinheiro perdido. A meu ver, acho que 50 euros também não é uma quantia muito, pronto, relevante, tendo em conta que se trata do nosso percurso, não é? Eu, depois de entrar, foi completamente satisfatório, pronto, também a quantia, não é? Mas pronto, é o processo. Mas penso que acho que em quase todos os sítios se paga uma taxa por fazermos isso. E isso aplica-se na mudança de um curso dentro da mesma faculdade ou é só de faculdade para faculdade? Não percebi, desculpa. Pagamos igualmente se quisermos mudar, por exemplo, dentro da Faculdade de Direito de Administração Pública ou Privada para Direito ou só se eu estiver na Faculdade de Direito para ir para a Faculdade de Economia? Não, pagas sempre, pagas sempre. É a transferência de curso, quer seja entre faculdades, quer não seja. Basicamente, o único benefício que eu tive, assim, digamos, pronto, que terias se estivesses na mesma faculdade, é, por exemplo, a dispensa de teres de apresentar alguns papéis que a faculdade, portanto, já teria. Como eu estava numa faculdade diferente, tive que apresentar outros papéis à Faculdade de Direito porque não estava na mesma faculdade. Obrigada. Nada. A Raquel Joana, está... exato. Era isso que eu te ia dizer, essa é uma perguntinha. O que te levou a seguir a área de contabilidade no mestrado? Pronto, então, na nossa licenciatura nós temos contabilidade financeira, temos contabilidade pública e depois temos outras cadeiras que também se enquadram dentro da contabilidade, nomeadamente auditoria, 1 e 2, e finanças empresariais e, pronto, talvez um bocadinho finanças públicas também fala um bocadinho disso. Ao início eu não gostei muito de contabilidade financeira, aliás eu fui péssima, tive muito má nota mesmo, mas foi isso que me fez despertar um bocadinho de interesse. Eu acho que também é relevante falar nisso, eu gosto muito da área de gestão, mas foi sempre a área em que eu tive mais dificuldades ao longo da licenciatura toda, ou seja, eu fazia muito mais facilmente as cadeiras de Direito, e tinha mais dificuldades na área de gestão e assim, mas era sempre o que me dava mais gosto de estudar. Por isso é que eu deixava sempre uma cadeira para exame, para conseguir sempre estudá-la com mais pormenor. E então aconteceu-me isso quando eu tive contabilidade financeira. Eu não fiz por frequência, não fiz por contínua, e então tive que ir a recurso. Como eu tive de ir a recurso, tive um mês a estudar para contabilidade financeira, e então aí eu descobri o que era a contabilidade mesmo. Comecei a interessar-me porque é uma disciplina que é lógica, ao contrário do que as pessoas pensam, não tem muito a ver com cálculos nem com matemática, é mesmo mais raciocínio, é mesmo intuitivo, é lógico. Tem sim muitos conceitos, porque a contabilidade é um bocadinho um mundo à parte em termos de linguagem, mas de cálculos não é nada assustador. E então depois tive contabilidade pública, que é um bocadinho diferente, mas continuei a gostar à mesma. E pronto, em auditoria aí sim confirmei que era mesmo o que eu queria, era contabilidade, era mesmo seguir a área de contabilidade. Acho que te respondi à questão. Raquel, não sei se me ouviste. Ok. Pronto, a Maria perguntou se era fácil acabar a APP com uma boa média. Então, pronto, é a minha opinião e vale o que vale. Eu nunca liguei muito à média, à questão da média. Liguei sim durante todo o meu percurso
ao que eu efetivamente aprendi, ao que eu efetivamente retia das cadeiras, que era para conseguir depois no futuro seguir a área mesmo que eu quisesse. E lá está, como eu sempre acompanhei com atividades de associativismo, talvez se calhar eu fui um bocadinho prejudicada em termos das avaliações que eu tive. No entanto, eu não me senti assim porque ganhei outras coisas, eu não sei se calhar um valor na média, mas pronto, eu ganhei mais amizades, ganhei mais experiência e principalmente outras áreas de saber. Mas sim, há pessoas que até, pronto, é como em todos os cursos, há pessoas que têm muito boas médias, outras pessoas que têm médias mais baixas. Em Direito, acho que deve ser de todos os meus colegas que estão aqui que não há grandes médias, pronto, é assim, é possível, como em todo o lado, claro, mas não é fácil obtermos uma nota elevada a todas as cadeiras, porque acho que há um rigor constante em todas elas. Não é questão de nós sermos mais ou menos inteligentes, mas sim porque em todas as cadeiras é-nos sempre exigido muito rigor e muita excelência naquilo que nós efetivamente demonstramos nas provas. Claro que as cadeiras relativas à gestão, eu já não notava tanto isso. Porquê? Porque acho que também é um bocado fácil compreender. Nas cadeiras de gestão há muita coisa que é mais lógica, ou seja, os critérios de correção são sempre muito mais assertivos. Não há muito por onde, portanto, não são ambíguos, são mais concretos. E então aí, se calhar, nas cadeiras de gestão há notas mais elevadas. Pronto, se calhar o patamar fica um bocadinho mais acima. Para entrar no mestrado, eu tive que... Portanto, isso depois já depende de cada faculdade, qual é o ingresso, não é? Eu tinha que estar licenciada para me candidatar, ou seja, tive que esperar que as notas saíssem, que ficasse licenciada efetivamente no papel. É muito simples hoje em dia a candidatura, é só basicamente submeter o currículo, portanto já o diploma da licenciatura, eventualmente uma outra faculdade que eu candidatei-me a várias pedem uma carta de motivação, ou seja, qual é o motivo que nos leva a escolher aquele mestrado, pedem-nos também um bocadinho do percurso que façamos ao longo da licenciatura, mas sendo que ao submetermos o currículo também já está lá. E depois, pronto, é os critérios que eles atribuem, nomeadamente à classificação obtida no final da licenciatura, se o curso é relevante ou não para o seguimento do mestrado, passa muito por aí. Depois, achas que nós em APB ficamos com boas bases para esse mestrado? Então, é assim, temos bases, mas não é suficiente. Mas eu acho que isso se verifica em quase todos os mestrados. As licenciaturas dão-nos bases, mas depois quando chegamos ao mestrado as coisas tornam-se um bocadinho mais complicadas, porque somos obrigados a desenvolver mais, ou seja, a ser mais críticos. Eu sabia algumas coisas bem de contabilidade, mas isso não é suficiente para agora fazer as cadeiras. Tenho que estar sempre pronto a estudar e a continuar a procurar mais conceitos dentro dessas áreas. Tenho bases, mas também não é assim tão linear quanto isso, mas acho que o curso está bem preparado para isso e por exemplo, quase todas as cadeiras que eu estou a ter, eu já ouvi falar eventualmente ao longo da licenciatura. Posso não ter aprofundado tanto, mas já ouvi falar, ou seja, nada me é desconhecido. Acho que até agora não tive nada que me fosse totalmente desconhecido. Consideras que o ISCAC é mais fácil ter melhor média? Não, acho que não. Simplesmente é aquilo que eu volto a dizer. É assim, é uma área de gestão, portanto, é assim, as notas são mais... Portanto, é mais fácil atingir uma nota mais elevada, se calhar, em termos simplesmente de escala, mas o grau de dificuldade não é mais fácil, nem é mais difícil. Simplesmente, eles ali são muito práticos, portanto, é tudo à volta disso. Eles de teoria não estão muito habituados, por exemplo, como se calhar nós em Direito estamos. Então acho que isso, as médias acabam por se calhar ser um bocadinho mais elevadas por haver esse fator da prática. Para todos, agora não sei se alguém quer também mais falar. Eu não fiz Erasmus. Queria só fazer, se não te importares, um comentário quanto à média. Sim. Eu também já estive aí, já me preocupei muito com a média e os resultados, e porque é possível num semestre, eu falo do meu primeiro semestre, ter um 10 e ter um 18 em cadeiras diferentes. Não se preocupem tanto com a média, preocupem-se com o meio para lá chegar. Ou seja, nós preocupamos muito com o resultado,
quais são os números que vão aparecer no nosso currículo no fim da licenciatura. Isto é como caminhar. Nenhum de nós aqui nasceu a saber caminhar. Vocês gatinham e depois andam, ou seja, esforcem-se. Nunca pensem que, eu tirei um 10 numa cadeira, que é métodos quantitativos, que eu não tive matemática, desde o 9º ano, e eu pensei, meu Deus, que miséria, um 10 métodos. E vocês sentem-se um fracasso. Mas posso-vos dizer, a minha taxa de esforço para métodos foi muito maior do que a taxa de esforço que eu fiz para outra cadeira que eu tirei 18. Pensem que o que vocês levam não é um número que vos define, é o conhecimento que vocês têm. Há alunos que têm 12, 10, 14 numa cadeira e percebem imenso daquela área, só não conseguiram, como a Joana disse, atingir o nível de exigência do docente ou da instituição. E há alunos que tiram 18 e 20 e se tiverem uma conversa com ele, às vezes não interiorizaram tudo aquilo na vida prática, ou seja, não se preocupem tanto com a média, preocupem-se nos fatores que podem vos fazer ter uma melhor média, que é o vosso trabalho, o vosso esforço contínuo, porque se fizerem essas coisas vão ter sempre bons resultados, independentemente do número, porque não é isso que vos define, era só isso. Só complementando a Amanda, eu concordo totalmente com ela, até mais em direito, futuramente, quando a gente terminar a licenciatura e também o mestrado, a gente vai querer ingressar no mercado de trabalho. E como ela própria disse, às vezes, aliás, a grande maioria das vezes, um sócio, eu vou entrar no âmbito da advocacia, às vezes num grande escritório de advogados, talvez o pessoal, aliás, como eu disse, a maioria das vezes o pessoal vai muito buscar o seu conhecimento extracurricular, o seu conhecimento profissional, do que propriamente a média que você teve. Eu conheço pessoas que felizmente, eu pude ter contato, que fizeram a faculdade de Direito, na verdade, Coimbra, e terminaram com uma média não tão boa, dando exemplo em direito, uma média de 11, 12 para direito não é assim tão boa, e ele me disse que terminou com essa média, só que está agora ganhando muito bem, tá tipo dando fruto do seu trabalho, mas não pela média, mas sim pelo conhecimento, como a Amanda disse, pelo conhecimento que ele adquiriu, tanto na parte do direito, como também pela parte de outras coisas, como a gente já disse aqui, do associativismo ou atividades extracurriculares. Então, só complementando, e dando um ponto final do que a Amanda disse, não, é importante sim a média, não vou dizer que não, mas também não é o ponto principal da vossa licenciatura. Também posso falar um bocado, visto que a Maria colocou a questão para todos. Eu, em relação a Erasmus, eu inscrevi-me quando estava na licenciatura em gestão, mas tive uns problemas com os serviços académicos e acabei por não ir. Neste momento, quando voltei a fazer inscrição, agora em mestrado, mas novamente não sei se vou ir a esta questão toda da pandemia. Mas eu não posso falar muito, mas eu recomendo. E recomendo porquê? Porque montes de amigos meus que foram e voltaram, vê-se perfeitamente bem umas pessoas diferentes. É mais aquilo que também falámos há bocado, vão para um ambiente completamente diferente, vão estar a mais de 1000 km dos vossos papais, dos vossos mamães, vão crescer muito pessoalmente, vai ser do vosso percurso académico, vai ser das experiências que mais vos irá enriquecer. Falando também um bocado da inscrição que falaram, pelo menos na Faculdade de Economia, não sei em Direito, a inscrição é muito burocrática, pelo menos na Faculdade de Economia, e foi essa uma das razões pela qual eu não consegui. Somos nós que temos de fazer o nosso planos de Erasmus todos, somos nós que temos de entrar em contato com a universidade em questão, somos nós que temos de ver quais é que são as cadeiras que eles fornecem, somos nós que temos de ver que cadeiras lá fora é que nos vão dar equivalências para cá. O contacto todo com a universidade tem de ser feito por nós. Simplesmente a universidade mete à frente o papelzinho, a dizer com quais faculdades e universidades é que nós temos protocolo, o trabalho todo de casa é basicamente feito por nós. Isto pelo menos foi a realidade que eu presenciei na Faculdade de Economia. Não sei se algum dos meus colegas quer falar também um bocado sobre a realidade deles. Sim, acho que em direito, pelo menos, boa parte dos meus amigos agora do meu terceiro ano também se inscreveram em Erasmus, e o que mais eles tiveram dificuldade foi justamente isso, foi a parte burocrática do processo, ou seja, essa parte de entregar documentos e tal. Eu também tive um amigo meu que agora já está no 4º ano e fez Erasmus para a Itália ano passado. Em relação à experiência, ele falou que é uma das melhores que ele já passou na vida, mas ele também disse que em questão dessas questões burocráticas e tudo mais, é um dos momentos também mais complicados que ele passou na vida. Então, o Erasmus em si, agora, só complementando a pergunta, é uma coisa boa, só que também tem seus prós e contras. O pós é que você vai experienciar uma coisa, acho que única na sua vida. Assim como
eu pude experienciar, eu fiz, por exemplo, um Erasmus, que é do Brasil para Portugal, não é um Erasmus propriamente dito, mas eu posso considerar assim. Só que o contra também nessa mobilidade Erasmus é também essa parte burocrática, mas também não é nada impossível, se dá para concluir, como o próprio Simão disse, ele teve alguns problemas, mas também não é nada impossível de se concluir esse processo. Simão, não sei se posso responder aqui, porque eu acho que a Maria, acho que fui um bocado que originei essa pergunta. Claro. Porque ela disse que o facto de pertencer a núcleos de estudantes e associações pode complementar um pouco essa parte da média baixa. É assim, eu não tive a média mais baixa por pertencer, eu simplesmente, se calhar, é que não me dedicava tanto às cadeiras, mas isso é uma opção minha, não é de todo, portanto, uma coisa que aconteça sempre. Há pessoas que são extremamente produtivas na faculdade e estão envolvidas em muitas questões associativas. Eu fiquei contente com o que fiz em termos associativos e com a média que eu tive. Acho que foi coerente e acho que foi proporcional ao esforço que eu dei para ambas. Agora acho que o esforço que acaba cada um decidir o que é que quer dar, não é? Mas não quer dizer de todo que fazer parte dessas atividades dê uma média baixa, antes pelo contrário, simplesmente se calhar perdemos já um bocadinho de tempo, mas também se aprende muito a gerir o tempo que se tem e acho que isso quem faz parte do associativismo concorda comigo. Maria estava a perguntar noutro prisma, que era, por exemplo, se, posso estar enganada, mas era se o fato de pertencer estar associado a estas coisas nos podia ajudar no currículo. Sim, vocês... não tinha percebido isso. Não tinha percebido. Isto tudo ajuda, tudo o que é extracurricular vos ajuda. Claro que sim. Ajuda imenso, até porque ao fazer associativismo temos outro tipo de experiências e que mais tarde, como o Daniel já disse, vão ser relevantes no mercado de trabalho, quando vamos à procura do nosso primeiro emprego. Eu acho que sim, concordo com essa opinião. Desculpa, o Alexandre até falou do public speaking, tudo o que for soft skills que vocês desenvolvam ao longo E o que é que são estas soft skills? Vocês falam chinês, vocês falam russo, vocês tocam guitarra, tocam flauta, coisas que vos deem prazer, que vos tragam um extra. Vocês tomem exemplo, por exemplo, na Google, eles valorizam muito esse tipo de coisas, o vosso bem-estar, ou seja, ponham sempre, como a Joana pôs e muito bem, o associativismo e os vossos prazeres no vosso currículo. Isso também vos ajuda sempre ao longo da vida. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Sendo assim, também agora passava então a palavra ao nosso último orador, Pedro Spencer, senão também daqui a bocado começa a ficar tarde. Pedro. Alô? Então, tudo bem? O meu nome é Pedro Spencer, licenciei-me em Administração Público-Privada e neste momento estou a terminar o meu mestrado em Direito Internacional Público na Universidade de Utrecht, na Holanda. Queria falar um bocadinho acerca do meu percurso académico e tentar responder às vossas questões acerca da licenciatura e os acessos que elas proporciona, principalmente a nível de mestrados no estrangeiro, e falar um bocadinho também do meu Erasmus em Espanha. Começando pela licenciatura, ela tem vários conteúdos de direito, ao mesmo tempo de gestão, economia, finanças, contabilidade e muito mais. E eu acho que isto alargou um bocadinho a minha visão do mundo, porque é uma licenciatura muito variada, mas ao mesmo tempo bastante completa. E eu acho que essa variedade de conteúdos é sem dúvida muito refrescante no ambiente universitário, porque não estava sempre a estudar conteúdos ou áreas de conhecimento de forma repetida, o que pode tornar-se muito exaustivo. E acho que o objetivo de uma licenciatura é obter bases de conhecimento para o vosso futuro profissional e a APP acho que faz isso mesmo. E a localização da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que é onde seleciona a administração, é sem dúvida muito privilegiada. E a APP faz parte de uma das melhores faculdades do país, não é por acaso que só existem licenciaturas em APP e em Direito. Na minha opinião, eu sou de Coimbra e para além do que ter a melhor vista da cidade, na minha opinião, acima de tudo proporciona uma educação de qualidade. E a faculdade em si tem, claro, um imenso valor histórico e uma longa e bonita tradição académica. Eu, no fim do meu primeiro em APP, quis aproveitar o meu verão e candidatei-me para um programa de verão na London School of Economics, que, a nível de relações internacionais, está à frente, às vezes, de Cambridge e Oxford,
E na altura, para me candidatar, para o curso de verão, eu só tinha um ano de estudos em APP, ou seja, não estava muito confiante em mim mesmo. Não é? Mesmo assim, decidi candidatar-me e aceitaram, e eu aí comecei a perceber realmente que a APP é um recurso reconhecido, tanto em Portugal como lá fora, e que estudar na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra é mesmo um privilégio. Eu, enquanto estudante da APP, uma das melhores experiências extracurriculares que tive foi a oportunidade de fazer voluntariado na Erasmus Student Network, que é conhecida como ESN, que tem sede no Polo 1 da Universidade de Coimbra, mesmo ao lado da nossa faculdade. Isto é uma organização voluntária que visa a integração de estudantes internacionais em Coimbra. E este tipo de organizações, justamente a ESN, permite-vos melhorar as vossas capacidades linguísticas, nomeadamente inglês, espanhol, italiano, né? Através da interação que vocês têm com estudantes internacionais. E permite também, claro, desenvolver os vossos soft skills, fazer amizades para a vida e até criar contatos profissionais que podem ser importantes um dia mais tarde na vossa vida. Não falta assim tanto, não é? Depois, o meu Erasmus na Universidade de Sevilha. O processo de Erasmus na FEDUC, pelo que o Simão disse, parece mais simplificado do que na Faculdade de Economia. Eu, no meu caso, submeti cadeiras que achava interessante e a faculdade tratou tudo por mim. Ou seja, tive sorte nesse sentido. E trabalhar como voluntário na ESN, ver estudantes de Erasmus em Coimbra, fez-me perceber que uma experiência de mobilidade internacional, na qual a Universidade de Coimbra vos envia para estudar no estrangeiro, era uma experiência educacional e pessoal totalmente imperdível. E a APP, felizmente, tem vários acordos de Erasmus com universidades estrangeiras muito reconhecidas. Eu pessoalmente escolhi fazer Erasmus de um ano em Sevilha, eu podia ter feito só um mestre, só um semestre, se assim desejasse. Sevilha é uma cidade no sul de Espanha, na Andaluzia, e a APP tinha na altura um acordo em que nos colocavam lá. E é uma faculdade muito boa, penso que era na altura a melhor de Espanha para administração e gestão de empresas. Isso para mim foi o sinal que a APP realmente é um curso conhecido lá fora, já que os acordos de Erasmus funcionam nos dois sentidos, né? Ou seja, também enviavam estudantes de Sevilha para Coimbra. E eu acho que o meu ano de Erasmus em Sevilha foi absolutamente fundamental para o meu desenvolvimento. Permitiu-me aprender a falar e a escrever espanhol fluentemente, porque todas as avaliações eram em espanhol, pode ser desafiante, mas, assim, na verdade, eu acho que não tenho qualquer dúvida que vocês que estão a ouvir, especialmente os alunos mais novos, eu acho que vocês têm total capacidade para aprender a falar espanhol, porque nós, falando português, temos uma posição muito privilegiada. E claro que saber outra língua para além da nossa materna abre-vos imensas portas para o vosso futuro. E para além de fazer Erasmus durante a vossa licenciatura, eu não estou a ver outra altura melhor da vossa vida em que possam estudar no estrangeiro e receber apoio financeiro do governo ao mesmo tempo. Ou seja, o programa Erasmus é algo fantástico que enriquece verdadeiramente o currículo de qualquer pessoa. E a APP é uma licenciatura que possibilita essa experiência internacional através de excelentes acordos com universidades em Paris, Milão, Barcelona, Varsóvia e Sevilha, e muito mais. Depois de acabar a administração pública-privada, quis continuar os meus estudos lá fora, porque sempre tive uma paixão por estudar em inglês. Eu pensei qual seria a reação dos recrutadores de universidades ao ver a minha licenciatura em APP, naturalmente. E após uma pesquisa de possíveis mestrados nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, por aí, eu percebi que alguns dos mestrados pediam como condição de acesso licenciatura em Direito, outros pediam licenciatura em Gestão. Contudo, uma grande parte dos mestrados lá fora pediam só alguns créditos em Direito, Gestão e Economia, ou seja, pediam créditos que eu efetivamente tinha graças à APP. Claro, aí percebi mais uma vez que a APP, para além de proporcionar uma visão aprofundada de vários temas e áreas, é um curso que abre-vos portas para uma imensidão de mestrados. E também eu senti pessoalmente que, enquanto pesquisava mestrados, que não iria ter falta de base de preparação para enfrentar aquelas áreas de estudo, graças à licenciatura em administração. O meu mestrado é em Direito Internacional Público, aqui na Holanda, e o professor que me ensinou a cadeira em APP, esse professor é mesmo fantástico, eu gostei tanto da cadeira que tive vontade de estudar Direito Internacional outra vez em Londres e posteriormente em Sevilha. E, portanto, candidatei-me aqui para Utrecht, que é uma cidade central na Holanda, que é considerada a melhor universidade da Holanda, e fui aceito. Ou seja, para concluir, não é por acaso que eu percebi que adorava Direito Internacional Público enquanto estudava a APP, porque na verdade tive imensas cadeiras, disciplinas que adorei, com professores extremamente qualificados que vêm de posições de topo no governo ou que estão à frente de empresas de sucesso. E os nossos professores, para além de serem muito profissionais no FEDUC, eles também acho que são muito acessíveis e muitos deles até bastante amigáveis.
Que mais? A APP penso que tem cerca de 50 vagas por ano e eu no meu ano fiz, sem dúvida, colegas para a vida. Eu acho que dentro da licenciatura há um grande espírito de entreajuda entre os alunos de administração e isto materializa-se, por exemplo, muito na partilha de materiais de estudo e exames de outros anos. Se estão em dúvida entre estudar administração pública ou privada na Universidade de Coimbra ou estudar em Aveiro ou em Lisboa, administração pública, digo-vos que já que eu estudei em vários países e já dei aulas de inglês noutros, e mesmo assim o ensino universitário e a vida universitária na FEDUC são algo que eu nunca encontrei noutro sítio. E, por exemplo, para explicar um bocadinho as perspectivas do curso a nível de diplomacia, direito internacional, eu neste ano tive a oportunidade de falar através do meu mestrado com um ex-presidente do Tribunal Internacional de Justiça e ele explicou-me que, entre outras coisas, e ele era da Eslovénia, que é um país relativamente pequeno, que nós, em Portugal, é um país também um bocadinho pequeno, o acesso à diplomacia e às relações internacionais é muito menos competitivo, não é? Graças à dimensão do país. Por isso, Portugal, para estas áreas, relações internacionais, diplomacia, esse juiz realmente explicou-me que é um excelente ponto de partida para o vosso percurso profissional e a APP seguramente abre as portas que vocês precisam para entrar nessas áreas. Se tiverem alguma questão, estejam à vontade, claro. Eu tenho uma questão relativa à área que estás a ingressar. Sentes que há concorrência a nível internacional? Como tu também já estudaste noutras universidades e em outros países, sentes que há alguma concorrência, assim como estavas a referir, uma vez porque somos de um país pequeno? Concorrência em que sentido? Concorrência no sentido... No acesso. Exato, mais por aí, do acesso. É que, por exemplo, para a diplomacia, eu, se não me engano, vocês têm que fazer exames de história e outras competências, ou seja, isso são, claro, barreiras ao vosso acesso e acho que a APP até vos prepara bastante nesse sentido. A nível de concorrência, assim, eu posso dar um bocadinho o meu conhecimento. Eu acho que todos os anos o Ministério dos Negócios Estrangeiros abre sempre cerca de 50 vagas para trabalhar em embaixadas em diversas partes do mundo, por exemplo, em Nova Iorque, nas Nações Unidas também. Ou seja, o governo realmente proporciona muitas oportunidades. Eu acho que 50 vagas, acho que é um número bastante simpático, não é? Eu acho que vocês se aplicarem e se forem para a diplomacia, se fizerem os exames, eu acho que é uma carreira que vocês conseguem entrar sem problema, é só preciso um bocadinho de dedicação. Espero ter respondido à tua pergunta, Daniel. Sim, obrigado. Sentes que o facto de ter estudado na FEDUC ajudou na entrada lá fora? Assim, o ensino da licenciatura em administração é maioritariamente em português, não é? Se me ajudou na entrada lá fora, eu acho que sem dúvida desenvolveu as minhas competências académicas, porque sempre senti que os materiais relacionados eram muito interessantes e acho que, sim, nesse sentido, acho que me ajudou na entrada lá fora. E a FEDUC, assim, é património, a Universidade de Coimbra é património da Unesco, não é? E a FEDUC é muito cotada a nível internacional. Eu acho que sim, acho que me ajudou na entrada, sem dúvida. Eu tenho uma questão tanto para ti como para os alunos de Direito, que é, vocês têm mais ou menos uma ideia da taxa de empregabilidade dos alunos que saem da Faculdade de Direito ou licenciados em APP, no teu caso, e no Simão e do Daniel em Direito? Eu por acaso estive a ver ontem umas estatísticas no site da DGES e acho que a APP tinha cerca de 4% de taxa de desemprego, que eu acho que é uma porcentagem muito boa, muito boa. Eu não sei como é que é em Direito. Bom, em Direito, eu não pesquisei muito sobre taxas, tanto de empregabilidade como de desempregabilidade, mas posso dar minha opinião enquanto amigos que já estão no mercado de trabalho já faz algum tempo. Infelizmente, nosso mercado em Direito está muito saturado, tanto em Coimbra como em Portugal em si, e acho que também em outros países do mundo, não é
estão formando muitos advogados em qualquer faculdade por aí, mas propriamente em Coimbra, que eu vou falar, que é o que esse meu amigo me disse. O mercado de trabalho está muito saturado, porém, como em outras sessões disse, eu acho que, se eu não salvo erro, a Amanda também disse, essa questão em você fazer um mestrado conjunto com a sua licenciatura, ou mesmo uma pós-graduação, vai te ajudar nessa parte de inserir no mercado de trabalho. Como assim? Como, se não me engano, a Mariana, de APP, disse na sessão anterior, caso você tire só uma licenciatura, tanto em APP como só em Direito, às vezes, quando você for integrar no mercado de trabalho, eles não vão olhar tanto para ti, eles vão olhar para uma pessoa que tem, por exemplo, um curso a mais em inglês, um curso a mais em espanhol, como o Pedro disse, essas questões extracurriculares e também a parte do pós-graduação e do mestrado. Então, em relação à taxa de empregabilidade, eu não sei dizer o número em concreto, mas a taxa de empregabilidade para Direito e também para os advogados são, não vou falar baixas, mas são ali na média, vai ter que batalhar muito para entrar. Mas eu depois fico sempre um pouco pensativa, então porquê é que há em Coimbra tantas vagas e porquê é que há sempre tantas pessoas a concorrer, porque normalmente todos os anos concorrem sempre mais de 2.000 pessoas. Não sei, eu fico, por exemplo, eu não pretendo seguir advocacia nem magistratura. Desculpa, pode. Era essa a questão ou era... Não, só estava a dizer que eu não pretendo seguir nem magistratura nem advocacia, mas se calhar a maioria das pessoas que vão para o curso de Direito querem isso. Bom, sim, é uma boa questão, e na minha opinião, o pessoal vem para a Faculdade de Direito em Coimbra justamente por isso. Tem várias ramificações, você pode, acho que isso tanto em Lisboa como no Porto, mas em Direito você tem essa questão além da faculdade, entendeu? Você tem essa questão das atividades extracurriculares, tanto, mas mesmo voltando na sua pergunta, mesmo em Direito, quando você se licenciar ou mesmo depois do mestrado, você vai ter muitas ramificações, como na sessão em que o presidente do NED disse, em relação às saídas profissionais. Você vai ter advocacia, você vai ter magistratura, você vai ter polícia judiciária, vai trabalhar no CEF, que é os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Então, eu acho, na minha opinião, que o pessoal vem para Coimbra, mais propriamente para a Faculdade de Direito de Coimbra, justamente por isso, por esse leque, por essa abertura de saídas profissionais que é possível no futuro. Não sei se deu para responder mais ou menos. Sim, obrigada. Mariana, só uma questão muito rápida, só para dar assim os números concretos, enquanto estávamos a falar agora fui à DGES, pelo menos o que está registado no IFPN, que é o Instituto de Emprego Português, dos alunos que saem de Direito, 4% estão registados como desempregados e 4,7% registados como desempregados em administração pública ou privada. Só para ter assim os números mais concretos. Obrigada. Depois, acrescentando aqui também um pouco à pergunta da Mariana e fazendo um wrap-up com a pergunta da Maria. Há uma coisa que nós normalmente preocupamos muito com esta idade em especialização, teoria, cursos, pós-graduações, mestrados, doutoramentos. Há coisas que nós podemos fazer pré-licenciatura, durante a licenciatura, durante o mestrado, durante uma pós-graduação que nos acrescente. Há coisas em profissões, seja ela qual for, estejam vocês em administração, em direito, serem advogados, juízes, estejam como apoio a vereadores, como por exemplo a Mariana tinha falado, do cargo, que é a parte humana. E é sempre mais fácil vocês saberem aquilo que vocês não gostam de fazer do que aquilo que vocês gostam de fazer, porque gostar ou querer fazer há um leque imenso. Vocês hoje podem ser assistentes de vereadores, amanhã podem querer estar num cargo político. Isso vai sempre mudando ao longo da vida e das preferências, não é? Agora, experimentem fazerem pequenos trabalhos ao longo do verão, das vossas férias, vão experimentando, porque vocês nas empresas ou nos cargos vão lidar com pessoas e essa é a parte mais importante. Juntamente com a teoria e com a vossa formação de escola, a parte humana, vocês entenderem como é que funciona uma empresa, porque elas têm todas as coisas que são paralelas, para vocês entenderem como se ocupa o lugar de trabalhador e de chefe, porque para ser chefe é preciso saber primeiro ser trabalhador, até para saberem lidar com quem está abaixo de vocês. Então vão experimentando trabalhar. Eu mesma já trabalhei em lojas de roupa, já trabalhei em cafés, já trabalhei em lojas de maquilhagem.
sempre vos dá um rendimento extra, se calhar para beberem um copito a mais quando forem sair para o NB, mas também vos dá experiência com pessoas. E muitas vezes, nós às vezes vamos às repartições, eu pelo menos falo por mim, assim, para aquela senhora na Segurança Social não tem jeitinho nenhum para falar com pessoas. Ela se calhar é doutorada naquilo e ela é especialista, ela sabe o direito da Segurança Social todo, mas falta a componente humana. Foquem-se também um pouco nessas partes e a experiência profissional prévia à teoria também é importante. E só complementando o que a Amanda disse, isso talvez, se calhar, seja mais importante do que propriamente uma especialização ou um mestrado. Como a Amanda disse, você saber lidar, pelo menos nas nossas áreas, que é basicamente falar com outra pessoa, falar com outro ser humano, é muito melhor. Vai ser muito uma mais-valia do que tirar propriamente um mestrado, uma especialização. Porque, querendo ou não, no nosso futuro a gente vai ter que falar com pessoas, tanto em APP como em direito. Falando mais propriamente em direito, a gente vai ter que defender casos, vai ter que defender vida de pessoas. Então, quanto mais a gente falar com pessoas, mais a gente saber essa parte humana de cada ser humano, vai ser melhor, mais propriamente do que um mestrado, uma especialização ou assim, ou algo assim. Deixem-me só dizer uma coisa, porque eu acho que, por exemplo, em APP isso é importante, porque como o APP tem um leque tão grande de saídas, portanto nós temos cadeiras de direito, gestão, contabilidade, finanças, eu acho que a escolha de um mestrado ou de uma especialização torna-se importante, porque ao fim e ao cabo nós tiramos a licenciatura em Administração Pública ou Privada, há pessoas que nos vão perguntar o que é isso. Eu sei defendê-lo, não é? Porque eu estudei e sei bem aquilo que eu se calhar consegui, as profissões que eu conseguia realizar, mas acho que a especialização depois aí acaba por ficar um bocadinho, acaba por ser necessária. Eu acho que é a minha opinião relativamente ao meu curso e adoro e defendo sempre, mas acho que é necessária uma especialização, um complemento, um mestrado, portanto, optar por um ramo, digamos assim, optar por uma linha mais fechada. Acho que é pronto para responder à Maria. Eu também acho, dando a minha opinião, acho que é muito vantajoso ter um mestrado hoje em dia, até porque não só em termos de salário, não é? É logo um pequeno boost, mas também para muitos trabalhos internacionais, muitas posições institucionais, como por exemplo nas Nações Unidas, o mestrado ou especialização é já um requisito, não é? E por isso, nesse sentido, eu acho que é muito importante. Mas vocês também, bom, não se preocupem pensar com o mestrado, acho que a licenciatura primeiro acho que já é um excelente passo. Sim, também não é necessário ser logo a seguir à licenciatura. Há pessoas que só entram em mestrado depois de ter outro tipo de experiência que acabam por optar por uma especialização. Mesmo em direito, depois conheço pessoas, amigos meus, que depois que tiraram a licenciatura fizeram pós-graduações, vários cursos breves que a gente chama, tanto direito da empresa, direito administrativo, direito penal, fizeram mais uma pós-graduação e depois foram viver a vida do que propriamente mestrado. Então, não se preocupem em quando entrar na licenciatura, nossa, vou ter que escolher o quê? Vou fazer uma pós-graduação ou vou fazer um mestrado? Então, dá tempo para pensar em cada uma dessas coisas. Por acaso, Maria, essa pergunta, tenho a certeza que há pessoas que exercem APP sem mestrado. Não sei se o Pedro me pode ajudar, agora não estou a lembrar. Sei que até acho que já tivemos uma pessoa que realizou o estágio no Ministério dos Negócios Estrangeiros, se não me engano. E não, aliás, uma rapariga que acabou o curso comigo já está a exercer sem concluir o mestrado. Sim, portanto há essa possibilidade. Sim, por acaso um dos meus melhores amigos trabalha numa empresa de consultoria em Coimbra enquanto está a fazer um mestrado. Por isso, sem dúvida que vocês conseguem arranjar posições de entrada já com licenciatura em APP e pode ajudar a suportar os custos do vosso mestrado, sem dúvida. E falando também de uma coisa que acho que normalmente não vemos tanto, é o meu caso, eu desejo seguir primariamente ali a carreira académica. Quando vocês saem da licenciatura, há muitos que não sabem, mas podem se candidatar a monitores, tendo em vista uma carreira, por exemplo, académica, a dar aulas como professora. E é um bom início também para vocês contactarem com outros alunos e com o meio do trabalho e até mesmo criarem uma rede de contatos dentro da própria FEDUC, que é uma instituição com muita importância no mercado.
Portanto, essa carreira também existe e quando vocês se candidatam para monitor, também ainda só têm a licenciatura. Portanto. Uma questão relativamente ao que a Amanda acabou de dizer. Candidatando-me a monitor, por exemplo, eu posso tirar o mestrado ao mesmo tempo que estou a ser monitor ou não? Sim, neste momento nós temos até um colega, o Pedro Rocha, que se encontra a fazer exatamente isso. Ele candidatou-se a mestrado em Administração Pública ou Privada e candidatou-se simultaneamente a monitor. E está a fazer as duas coisas, é perfeitamente execuível, até porque a carga horária do mestrado é menor, muitas vezes, do que a carga horária da licenciatura, ou seja, vocês conseguem jogar com isso. Ok, obrigado. E eu tenho uma outra questão que se aplica a todos os alunos. Vocês podem ou têm alguma informação sobre as bolsas que a Universidade de Coimbra disponibiliza aos estudantes que se querem candidatar? Eu não sei se algum dos meus colegas... fala já, Assim, acho que tens bolsa, não eu acho que penso que em termos da Associação Académica de Coimbra também há algum tipo de apoios criados nesse âmbito. Pronto, há a questão, por exemplo, da bolsa, pronto, a bolsa mais conhecida da GES, mas também sei que há outras bolsas de outras fundações. Não sei se, portanto, os requisitos são os mesmos, mas tenho conhecimento de algumas. Por acaso, sei que há uma bolsa que está-me a escapar agora o nome, Fundação... Eu acho que, Daniel, se pesquisares Serviço de Ação Social da Universidade de Coimbra, o SASUC, acho que lá tem muita informação relevante. E penso que eles ajudam muito com custos, especialmente porque lembro-me que tinha um bom amigo que estava a partilhar quarto com alguém na Alta, né, muito perto da universidade, e estava a pagar só 50 euros porque fez um contrato através do SASUC, desse Serviço de Ação Social. Por isso, se vires no website deles, eles têm bolsas de estudo, têm ajudas em termos de alimentação, alojamento, por isso acho que sim. Acho que devias mandar o website. Obrigado a todos. Eu tenho bolsa, Daniel, e é bolsa através dos Serviços de Ação Social da Universidade. Há um edifício logo atrás da nossa faculdade, é muito perto, temos essa facilidade que trata destas questões, são muito amigos a ajudar-vos em tudo, vocês podem se candidatar à bolsa já em julho, tenham atenção aos prazos depois, este ano pode alterar devido à pandemia, mas têm apoios não só de alojamento, como também de cuidados de saúde, vocês têm cuidados de saúde na Faculdade de Farmácia. E também há outras bolsas anuais, como bolsas, por exemplo, do Santander. Vocês, quando chegarem cá, o Santander tem uma parceria com a nossa faculdade e vocês podem concorrer a bolsas do Santander, não só monetárias, mas também, por exemplo, agora com esta pandemia, nós temos tido imensos recursos, por exemplo, para cursos, até mesmo oferecerem cursos com certificado em inglês e outras questões ligadas também às empresas, ao comércio, isso tudo. Há, para direito, se não estou em erro, há bolsas especiais, penso que da Fundação Almeida Garrett, penso que também há prémios especiais para alunos que têm um bom aproveitamento, um nível de média, com uma certa média vocês também ganham uma bonificação, entre vários outros apoios. Portanto, felizmente, eu orgulho-me de dizer que a Universidade de Coimbra tem muito apoio. Até mesmo, não sei se é o caso de alguém, mas pode ser, nunca se sabe, para quem tem filhos, a própria universidade também tem uma creche e um jardim de infância disponível. Portanto, sim, há todo um leque de apoios muito bons que tem, que vocês podem facilmente perceber junto dos serviços como é que funciona. Só completando o que a Amanda disse, a universidade, e mais propriamente dita a FUVEST, também é muito condolente assim, para os estudantes internacionais, porque quando eu entrei no meu primeiro ano, eu também entrei com uma bolsa, só que acho que o único ponto que eles falharam nessa bolsa foi em não ter avisado. Não sei se isso acontece com os outros estudantes internacionais, mas vou falar no caso do meu país, no Brasil, é de avisar que quando a gente ganha uma bolsa, que foi no meu caso, meu primeiro ano, é que a gente tem que manter uma média em direito de 16 valores. E isso, não sei se vocês já tomaram conhecimento de manter uma média de 16 valores. Em direito eu não vou falar quase impossível, porque tem gente que consegue, mas a grande maioria nunca vai atingir. Nunca vai atingir essa média. Então, eu acho que foi essa falha que eles não nos disseram nessa questão da média, porque por mais que eu tentasse, às vezes os professores, infelizmente eu vou dizer isso, às vezes os professores não são condolentes com os alunos, às vezes eles vão mesmo
não vão ouvir a sua parte, assim por dizer, mas isso acontece, acho que em todas as faculdades, em todas as universidades, tanto de Portugal como de qualquer outra parte do mundo. Ok, obrigado. Só adicionar uma coisa, eu acho que em termos de médias, e foi algo que eu apercebi um bocadinho tarde, foi que realmente as cadeiras, pelo menos em APP, as notas que se pode ter depende muito da cadeira, depende muito do professor, e acho que uma das estratégias que vocês precisam na FDUC, acho que é mesmo perceber as cadeiras em que vocês podem ter boa nota e as cadeiras em que o máximo é 14. Porque, por exemplo, em APP, nós em marketing, eu penso que tínhamos 19 às vezes, e noutras cadeiras, como História da Administração, o máximo era 14. Por isso, acho que perceber o que é que funciona e o que é que não funciona, onde é que vocês podem ir buscar esses pontos para a média, acho que é muito bom para vocês, porque vocês assim podem gerir as vossas expectativas um bocadinho e não ficarem decepcionados com os vossos resultados. Porque a instituição às vezes é mesmo assim, não é? E não há nada a fazer quanto a isso. Voltando ao Pedro também, nessa questão das notas, tanto em direito como APP, eu vou falar mais em direito. Não sei se vocês já ouviram que tem uma lenda que em direito ninguém tira mais que 18, não tem as notas 18, 19 e 20. E, de fato, não tem as notas 18, 19 e 20 na faculdade de Direito. Para vocês terem noção, o último 20 da faculdade foi o Salazar, o ditador em Portugal. Então, não tentem, quando chegar no ensino superior, mais propriamente em Direito em Coimbra, ou mesmo em APP, acharem que se você não tirar um 18, vocês vão ser um mau aluno. Não, isso é para todos. Se não existir uma nota 18 para um, não vai existir a nota 18 para todos. Então, não deixem levarem isso abaixo para vocês. Não sei se ninguém tem mais alguma questão. Acho que não. Pronto. Gostaria assim de agradecer a este leque tão variado e tão enriquecedor que tivemos aqui, pessoas com muitas experiências. Desde já, obrigado Joana, obrigado Pedro, obrigado Amanda, Francisco e Daniel pela vossa presença aqui. Espero que os vossos testemunhos tenham, de facto, ajudado os nossos alunos a fazer uma escolha mais acertada do percurso à frente deles. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigada pela oportunidade de falar. Boa tarde. Deus.